Estamos de volta com o nosso programa Tema Livre aqui na Nova Era TV. Antes de mais nada, o nosso abraço especial ao irmão Alaicel, que sempre nos acompanha durante as nossas gravações e tudo mais. Marcel, hoje eu quero falar especificamente, neste primeiro bloco, de uma pessoa muito especial. Um grande amigo, uma pessoa extremamente inteligente, um gênio, que se chama Michel Hudson Legnac. Quem é o Michel? O Michel nasceu há 37 anos na cidade de São Joaquim e lá vive desde então. O Michel, há 13 anos, fundou o portal São Joaquim Online, uma espécie de agência de notícias também. E a maior exploração do Michel ocorre neste período de inverno, quando ele acompanha as fortes geadas, a neve, enfim, tudo o que se refere a São Joaquim e principalmente nesse período com relação ao frio. O site dele, para você ter uma ideia, varia por dia entre 100 e 350 mil visualizações por dia. Mas isso, segundo ele, conforme a postagem, varia e pode chegar até 1 milhão de acessos num único dia. Então você imagina aí por mês em torno de 5, 6 milhões de visualizações, só no portal São Joaquim Online. Eu conversei esta semana com o Michel e fiz para ele algumas perguntas. Perguntei, por exemplo, que horas você levanta para ir pegar a geada, para fotografar a geada? Ele disse que levanta às 5 horas da manhã. A partir daí, ele leva mais ou menos umas 2 horas fotografando, garimpando os campos para poder pegar as melhores fotografias e fazer vídeos. Inclusive, lá do campo, se tiver sinal de internet, ele já manda para os principais veículos do Brasil antes das 7 horas da manhã, né, para a Globo, para a Folha de São Paulo, para a Bandeirantes, o SBT, todas as televisões nacionais. Ele manda o vídeo e manda as fotografias, e os principais jornais do Brasil. A partir daí, então, começa a replicação desse material nos veículos nacionais. Vocês imaginem, então, a multiplicação da visualização destas imagens a partir de São Joaquim, a partir daquele momento em que ele está ainda com os pés molhados e gelados lá no campo, mas já está exportando essas informações, essas fotografias para esses veículos nacionais. E a repercussão é grande. A partir daí, ele acaba tendo, obviamente, essa visualização enorme, e o nome dele hoje é conhecido basicamente como o Homem do Gelo nacionalmente, porque ele conseguiu, com esse trabalho ao longo de 13 anos, enaltecer São Joaquim, a Serra Catarinense, como ninguém mais nesta região. Michel se tornou uma pessoa extremamente referencial no campo das reportagens, especificamente no tratamento ao frio, ao gelo, à neve da Serra Catarinense. Já recebeu diversas homenagens, inclusive da Globo, com as suas fotografias estampadas em grandes programas, inclusive de Fátima Bernardes, o seu nome estampado no Jornal Nacional, nos principais portais nacionais, como a UOL, o Estado, o Estadão, enfim, todos os principais veículos do Brasil hoje relevam o nome de Michel. Eu estou comentando basicamente sobre ele porque aí existe uma peculiaridade. O Michel é reconhecido em todo o Brasil, né, com o seu trabalho, indiscutivelmente, e na cidade dele ninguém dá valor, basicamente, para o trabalho. Apesar de ele ser o responsável, praticamente, por toda a movimentação turística ao longo do ano da cidade de São Joaquim, notem bem, o trabalho do Michel, através do São Joaquim Online, consegue reverberar São Joaquim o ano inteiro, principalmente nessa época do frio, e consegue atrair turistas até
de outros países, né? E de outros estados para São Joaquim, para Urupema, para Urubici, para Bom Jardim da Serra, mas ninguém desta região estende a mão para o Michel e dizer assim: carinha, você é o homem exatamente que tem nos fortalecido. Os restaurantes, os hotéis, todos lotados, uma movimentação incrível financeira. Para vocês terem uma ideia, além de atrair os turistas para o frio, né, ele atrai também o pessoal para os vinhedos, para as colheitas da maçã. Ele especificou que a região da Serra Catarinense, São Joaquim, consegue reunir cerca de 660 milhões de reais por ano só na colheita da maçã. Isso sem contar, então, com a uva, com a pera, com o pêssego, com o vinho, enfim, entre outras coisas. E ele tem sido um protagonista também na cidade, com diversas campanhas, como, por exemplo, de apoio ao hospital do município, né, para que se arrecadem mantimentos, roupas, enfim, ele tem sido o protagonista. É uma pessoa extremamente incrível. E como eu estava dizendo, não tem o reconhecimento da própria cidade. O Michel é uma pessoa extremamente inteligente, eu anotei aqui basicamente o que ele é. Ele é um programador digital, desenvolvedor de sistemas. Ele é uma pessoa extremamente inteligente, é um caso à parte, ele é um gênio. Ele fala, na verdade, 4 idiomas. Se eu não me engano, ele fala espanhol, alemão, inglês e, claro, o português. Na casa dele são 4 pessoas que vivem sob a tutela dele, a esposa, a mãe e 2 filhos. E ele, hoje, sofre exatamente com a falta de apoio da própria comunidade, do próprio empresariado local, que praticamente ignora a presença dele, mas usufrui muito do trabalho dele. Tem peculiaridades de perseguições, inclusive de vereadores, que ficam chamando ele de adjetivos, até que eu não vou citar aqui, achando que ele está explorando a prefeitura, apesar disso, porque ele foi, para poder sobreviver, acabou sendo contratado e presta serviço para a prefeitura. Não sei lá quanto ele ganha, mas não deve ser muito. Mas, de qualquer maneira, ele está sobrevivendo com esse salário da prefeitura e alguma coisa relacionada ao portal São Joaquim Online. Se eu fosse um grande empresário, aproveitaria esses 5, 6 milhões de visualizações e faria um investimento direto com ele, não só de São Joaquim, mas gente do Brasil inteiro que até agora não visualizou essa oportunidade. Então está aí uma situação que eu estou apenas colocando do Michel. Gostaria de que a sociedade joaquinense olhasse com mais carinho esta pessoa que, ao longo de 13 anos, repito, está divulgando a cidade, está atraindo o turismo e colocou no patamar nacional como a cidade mais fria do Brasil, embora a gente saiba que outras cidades vizinhas também são igualmente geladas. Então tá aí, eu queria fazer esse registro sobre o meu amigo, uma pessoa que eu tenho extrema admiração, gosto demais do Michel, mas eu queria pedir para São Joaquim, para esta região, para o Brasil, dar uma olhada para esta pessoa que está hoje precisando de muito apoio para poder ainda continuar sustentando estas belas imagens que ele consegue propagar nacionalmente e divulgar não só São Joaquim, mas a nossa Serra Catarinense para o mundo, minha gente. Este é o Michel Hudson Legnac, meu amigo. Depois do intervalo, eu retomo o nosso tema livre. Até já. O que você pode fazer para mudar o mundo? Comece mudando a si mesmo. Ninguém muda o mundo se não consegue mudar a si mesmo. Cuide da saúde do planeta, não desperdice água, não jogue o lixo no lugar errado, não maltrate os animais ou desmate as árvores. Por mais que você não queira, se nascemos no mesmo planeta,
Compartilhamos com ele os mesmos efeitos e consequências de sua exploração. Mensagem Transul, o seu transporte de todos os dias. Investir em infraestrutura significa investir em mais oportunidades para você. Com melhores estradas, pontes e acessos a portos e aeroportos, você tem mais segurança. E as indústrias e os produtores rurais têm caminhos melhores para prosperar. Tudo isso atrai mais empresas, gera mais empregos e faz nosso estado continuar crescendo. Em Santa Catarina, todos os caminhos levam ao desenvolvimento. Secretaria da Infraestrutura, Governo de Santa Catarina. Neste momento em que a pandemia do novo coronavírus está em seu pior momento, precisamos fazer a nossa parte. Se possível, fique em sua casa para se proteger. Vai sair? Use máscara o tempo todo. Evite aglomeração, hein? Lave suas mãos com água e sabão. E passe o álcool em gel 70%. Cada um fazendo nossa parte, vamos vencer juntos! Muito bem, estamos de volta então com a segunda parte do nosso Tema Livre, aqui na Nova Área TV. Esta semana eu tive a grata oportunidade de fazer parte da gravação de um programa na TV-AL. TV-AL é a TV da Assembleia Legislativa, do programa Edição Extra. Nós gravamos na quinta-feira, capitaneado pela jornalista Maria Helena, e também tive a parceria lá de Criciúma de Adelor Lessa, outro formador de opinião de grande expressão no estado de Santa Catarina. E nós conversamos sobre vários assuntos, entre eles a visita do governador Carlos Moisés durante esta semana que se passou na Assembleia Legislativa, e nós comentávamos que Carlos Moisés é realmente hoje um outro homem. Se foi em virtude dos dois impeachments, dos dois perigos que ele passou de perder o cargo, até pode ser, mas sim houve uma grande transformação no comportamento, na visão de gestor, e eu acredito que Carlos Moisés, neste momento, é realmente a pessoa que nós esperávamos dele como administrador do governo do estado, como gestor de Santa Catarina. É realmente uma outra pessoa, um outro homem. A aproximação dele, principalmente com a Assembleia Legislativa, com os parlamentares, embora, claro, lá ele tenha adversários ferrenhos, nem todos estão ao lado dele, mas ele pode conseguir aí uma maioria, ou pelo menos 25, 26 votos para a aprovação dos seus projetos. Dentre as conversas, eu emiti uma opinião dizendo que Carlos Moisés vai ter que aproveitar muito, principalmente este ano de 2021, aproveitar esta aproximação, esse diálogo, esse contato com os legisladores para ter, então, o desenvolvimento dos seus projetos, a aceleração dos seus projetos a partir das ações que ele vai ter que tomar a partir, então, deste novo momento em que se tem no governo do estado de Santa Catarina, incluindo algumas reformas que são importantes. Ele pretende fazer uma mini reforma administrativa, não muito grande.
ele pretende fazer com que haja no Legislativo a reforma da Previdência, se bem que essa reforma da Previdência já teve um começo lá por 2015, no governo de João Raimundo Colombo, quando a gente ficou sabendo aí do aumento, né, dos descontos das contribuições dos servidores de 11% para 14%, e assim por diante. Então, mas ficaram algumas coisas que precisam ser reparadas. Então, essa reforma da Previdência, até porque algum ponto, como é o caso da aposentadoria, muitas pessoas no governo do Estado acabam se aposentando muito cedo, e a gente até, o Lessa lembrou que o governador Carlos Moisés, ele acabou se aposentando com 48 anos no Corpo de Bombeiros, quer dizer, com menos de 50 anos, a pessoa já se aposenta no caso do governo, enquanto que, nacionalmente, hoje, o cidadão se aposenta, no caso da mulher, com 62 anos e o homem com 65 anos. E no governo há essa disparidade de pessoas se aposentando com menos de 50 anos ou entre 50 e 55, antes mesmo de chegar aos 60 anos. Então, são coisas que vão criar realmente uma grande polêmica, mas precisa que aconteça esse debate e essa reforma aconteça. Também assuntos com relação ao magistério, também lá por 2015 e 2016 houve uma equiparação salarial com o piso nacional, mas basicamente contemplou aqueles professores ainda da base. Ficaram pendentes, né, a discussão de professores com mestrados, doutorados, pós-doutorados, ou seja, os mestres, aqueles que têm uma titulação um pouco superior e ficaram, então, ainda sem ver essa questão. Haverá, obviamente, uma discussão muito grande ainda no governo do estado de Santa Catarina. Então, nesse caso da aposentadoria, da Previdência Estadual, a idade mínima vai ser um assunto extremamente importante a ser discutido. Aproveitando o nosso tempo ainda aqui no Tema Livre, nesta última sexta-feira eu retornei na cidade de Saudades, naquela cidade onde no dia 4 de maio aconteceu aquele triste episódio em que um jovem de 18 anos entrou numa escola, na escola infantil, uma creche Aquarela, matou 3 crianças com menos de 3 anos de idade, e 2 atendentes, uma professora e uma atendente, uma de 20 anos apenas e outra de 30 anos. Eu retornei a Saudades nessa última sexta-feira porque lá estiveram o governador Carlos Moisés e o ministro da Educação, o Milton Ribeiro. Eu achei extremamente válida e importante esta visita, porque ficou realmente algo pendente ainda a ser consolidado naquela cidade. E eu tive também a oportunidade de entrar na escola onde aconteceu este fatídico. Está acontecendo um trabalho fantástico por parte da comunidade, através de voluntários e clubes de serviço, que estão reformando, estão pintando, estão dando uma nova cara para pelo menos tentar dar um novo clima para quando os alunos voltarem, os professores voltarem, encontrarem a escola totalmente diferente. Antes ela tinha uma única cor, basicamente, agora será multicolorida. E eu estive na escola exatamente no local onde aconteceu o crime, onde era a sala onde aconteceu o crime. Aliás, a sala não existe mais. Ela foi toda demolida, estão tirando todo o piso, não há mais paredes, e esta sala, então, está se transformando numa pracinha, num ambiente de lazer para os alunos, porque ali eles querem multiplicar com a alegria das crianças, quando voltarem à escola, tentar apagar essa triste imagem, que, claro, será extremamente difícil. Sobre a visita específica do governador, lá foram repassados recursos, foram fortalecidos os apoios sociais, com a entrada de mais gente na área do campo da psicologia, de assistência social. O governo vai dar também algumas contribuições no campo material, ou seja, liberar laptops para tablets para professores, alunos, mas este será um recurso a ser implementado em todo o estado de Santa Catarina, mas que obviamente vai contemplar a cidade de Saudades, as escolas de Saudades. E também o governo falou
da ampliação da segurança, do monitoramento que vai ocorrer agora, a partir de agora, em todas as escolas do âmbito estadual, e a gente sabe que muitos prefeitos no âmbito municipal já estão também tomando essas atitudes para definitivamente ampliar a segurança nas escolas. Eu gostei demais de conhecer o ministro Milton Ribeiro, uma pessoa extremamente complacente, sensível. Ele não deu coletiva para os jornalistas, mas ele fez um pronunciamento. Logo na saída, então, atendeu com muito respeito todos os jornalistas. Aliás, o atendimento aos profissionais da comunicação na cidade de Saudades foi algo exemplar, tanto pelos assessores do governo do estado, tanto pelos assessores do prefeito municipal da cidade de Saudades e também das pessoas que cercavam a segurança do ministro. Mas o ministro comentou com a gente que estava extremamente emocionado, e a gente percebia nos olhos dele o sentimento de tristeza por ter ouvido o relato de muitos pais, porque na prefeitura eles participaram de uma reunião de alguns pais, que não muitos, eram alguns pais que foram participar, e a emoção tomou conta naquela sala. E aí vocês imaginem como isso deve ser triste, exatamente. E ele, como presente inicial, ele levou Bíblias, ele levou a palavra de Deus, um ministro da educação, falando da importância da fé, a importância de Deus, a importância dos trechos da Bíblia. Ele sabe que tudo o que faça apenas talvez possa minorar a dor dessas pessoas, porque é difícil tirar toda essa tristeza que a cidade de Saudades está passando neste momento. Deu, claro, a mensagem do presidente Jair Bolsonaro, que se pudesse estaria o presidente presente e que seria muito bacana, mas veio o ministro. Isso quer dizer que o governo federal está presente. Ele garantiu que vai investir em infraestrutura na cidade de Saudades, vai dar todo o suporte possível do governo federal através do Ministério da Educação, e prometeu que vai voltar e que na próxima vez que ele vir a Saudades, ele vai sentar com a imprensa e vai responder todas as perguntas, todos os questionamentos. Milton Ribeiro, uma pessoa extremamente educada, preparada exatamente para o atendimento às pessoas, e eu achei da parte dele uma sensibilidade incrível. O que ele nos relatou em poucas palavras, 3 minutos que ele falou com a imprensa nesta declaração e assim por diante. Importante, então, todo esse ato propiciado pelo governo, inclusive lá estiveram algumas outras pessoas representando a Assembleia Legislativa, o próprio presidente da Assembleia, o Mauro de Nadal, também outro deputado, o Fabiano da Luz, esteve lá o secretário da Saúde, o André Mota, esteve o secretário de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, o Luciano Boligon, esteve o secretário de Comunicação, o secretário executivo, o João, não me lembro mais o sobrenome dele, mas de qualquer maneira estiveram essas pessoas e que deram um suporte maior para a cidade de Saudades. E esse sentimento, para nós encerrarmos o nosso programa, lá naquela escola, quando eu estive naquele lugar, e porque eu estive também no dia do crime, logicamente lá naquele dia nós não tivemos oportunidade de entrar, até a gente não queria, porque ainda os corpos estavam dentro da sala, estava toda suja e tudo mais, todas as marcas do crime. Nem quero falar basicamente do jovem, só dizer que ele já deu alta do hospital, está preso, e vai responder agora por todo esse crime. Inclusive a Polícia Civil deu uma coletiva na sexta-feira de manhã, fechando basicamente o caso, dizendo que ele agiu sozinho, ouviu exatamente o relato dele, dizendo que o objetivo era matar o máximo possível de pessoas, Conseguiu matar 5. É um relato para a gente bastante ruim também de falar, porque eu estive naquele dia e estive agora, e o sentimento de estar exatamente no lugar do crime nos passou um clima, havia uma aura muito escura, muito negativa. Eu tentei conversar com a diretora, uma jovem ainda, uma pessoa de pouco mais de 25, 26 anos, mas ela deu entrevista para alguns veículos
e estava extremamente emocionada. Então, depois eu não consegui entrevistá-la, apenas desejei então boa sorte para ela e toda a fé do mundo para superar todas essas dificuldades. Meus amigos, eu teria, claro, muitas coisas ainda a falar para vocês, mas eu preferi hoje abordar essas duas peculiaridades específicas, né? 3 basicamente, mas 2 importantes, a do meu amigo Michel, lá de São Joaquim, e essa visita do governo e do ministro lá em Saudades, porque esses acontecimentos em Santa Catarina, lamentavelmente, acabam marcando para sempre a vida de todos nós, tá bom? Na próxima semana, a gente retorna aqui com mais um Tema Livre. Um grande abraço e até lá. Neste momento em que a pandemia do novo coronavírus está em seu pior momento, Precisamos fazer a nossa parte. Se possível, fique em sua casa para se proteger. Vai sair? Use máscara o tempo todo. Evite a aglomeração, hein? Lave suas mãos com água e sabão. E passe o álcool em gel 70%. Cada um fazendo a nossa parte, vamos vencer juntos!